Bom dia, meu querido telespectador, minha querida telespectadora. Estamos de volta com esse quadro novo que a gente leva para você informação. Como sempre digo, informação é conhecimento e conhecimento é poder. Doutora, cadê o meu direito? E hoje nós trouxemos dois convidados muito especiais para falar de um assunto que está trazendo muita dor de cabeça para os consumidores. Essa questão da Enel, as interrupções consecutivas de energia elétrica e os danos que são causados tanto aos eletrodomésticos como aos aparelhos eletrônicos. Bom, do meu lado direito aqui está o superintendente do PROCON, Dr. Levi Rafael. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutora Diana. Bom dia, satisfação estar aqui no seu programa, podendo trazer um pouco da atuação do PROCON junto à Enel e da defesa dos direitos do consumidor. Muito obrigada. Bom, e do meu lado esquerdo, para falar também a respeito do nosso direito, nosso querido presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Subseção de Aparecida, meu colega, doutor André Juliano. Bom dia, obrigada pela presença. Doutora Diana, bom dia. É muito bom a gente estar aqui, como disse o doutor Levi, estamos aqui para trazer esse conhecimento para o público e eu agradeço também o convite. Bom, a gente já começa aqui falando de um assunto polêmico. Muitas vezes, doutor Levi, a gente recebe uma série de reclamações dizendo que o PROCON, quando acontece qualquer tipo de problema relacionado tanto à queima de eletrodomésticos por conta dessas interrupções da Enel, como qualquer outro tipo de problema, quando eu contacto o PROCON, nada acontece. Parece que demora muito, a multa nunca vem. Afinal, qual é o papel do PROCON e o que efetivamente o consumidor deve fazer, não só para entrar em contato com o PROCON e ver o seu problema ser resolvido, mas também em relação à concessionária de energia elétrica que está causando tantos problemas e dor de cabeça para o consumidor? Olha, Diana, você tem toda razão ao fazer essa pergunta, vez que tempos atrás, não quero aqui desmerecer nenhum outro superintendente que passou ali no PROCON, o PROCON tem uma atuação impecável, né? Sem o PROCON, pode ter certeza que o consumidor levaria muito mais prejuízo. E desde que nós assumimos a gestão do PROCON em março desse ano, nós temos dado uma outra dinâmica ali naquele órgão, né? Eu sou da iniciativa privada e trabalho com gestão com foco no resultado. Portanto, processos que estavam desde 2020 sem sentenças, nós já sentenciamos mais de 1.100 processos, né? Processo de 2021, foram mais de 500 processos de 2021 e os de 2022 eu não estou deixando também para o ano que vem, não. Então, assim, hoje o PROCON é um órgão ativo, tanto no que diz respeito à consecução, ou seja, a perseguição ali de defesa do direito do consumidor, quanto na aplicação das multas. Para se ter uma ideia só de como que está a dinâmica hoje, nós, PROCON Goiás, foi que identificamos, né, por meio de uma denúncia anônima, a questão da Enel determinando a suspensão dos serviços de manutenção da rede, que desencadeou toda essa ação por parte do governador. Então estamos atentos. Ontem, foi a partir de 0 hora de domingo, foi determinada o aumento da tarifa ali nas imediações do entorno, Planaltina, Santo Antônio e Águas Lindas. Primeira mão, hein, pessoal? Nossa equipe já está se deslocando para lá. Então, excelente. Hoje o PROCON Goiás é um órgão extremamente ativo, trabalhamos 24/7, ou seja, 24 horas por semana, para que o consumidor possa ter a tranquilidade aí no seu dia a dia. Doutor, eu já volto aqui com o senhor, mas eu quero fazer uma pergunta aqui para o doutor André Juliano. É necessário eu entrar em contato com o PROCON antes de judicializar qualquer problema? Exemplo, eu tenho um eletrodoméstico que queimou por conta dessas interrupções, especialmente aqui na região de Goiás, Goiânia em especial e região metropolitana. Bom, eu não quero falar com o PROCON. Eu preciso anteriormente entrar em contato com ele para entrar com uma ação. Que ação é essa? Onde que eu vou entrar com essa ação? Quem que eu procuro, doutor? Diana, o direito de acesso à justiça, ele é um direito constitucional. Então não há essa necessidade. O ideal, sim, administrativamente, porque a questão de você judicializar é a questão da demanda um pouco mais demorada do que, às vezes, um ato administrativo.
Então, é ideal que procure antes do PROCON, sim. Mas é obrigatório? Não, não é obrigatório. Se o consumidor tiver um advogado da sua confiança e ele tiver a interrupção do serviço público causou algum dano, algum prejuízo, tanto na questão material quanto até, dependendo do caso, uma questão moral, ele pode sim judicializar diretamente a questão. Uhum. Entendi. Vamos chamar aí o nosso slide que nós preparamos, que daqui a pouco a gente vai começar com as perguntinhas. A gente mostrou um slide aqui. O que é isso, pessoal? É o cronograma que aqui em especial a concessionária de energia elétrica de Goiás dispõe, né, a respeito da necessidade que o procedimento que o consumidor deve fazer para que tenha o ressarcimento no caso de danos. E ali a gente vê que a comunicação e o grande problema fica na segunda fase, aquela fase ali da aceitação, da verificação, da avaliação por parte da concessionária. Doutor Levi, vamos lá. É aí que, como a gente fala aqui em Goiás, o burro emperra, não é verdade? É verdade. Aí que muita gente começa a ter uma série de problemas e negatórias sem motivação alguma. O que o PROCON pode fazer para ajudar o consumidor, em especial nessa fase do procedimento? E vamos falar agora aqui de prática. O que o consumidor tem que fazer quando ele tiver qualquer problema? Vamos lá, tive um problema, me comuniquei com a concessionária e aí o negócio começou a ficar complicado, parou. O que o PROCON faz? É exatamente nessa hora que nós atuamos, né? Quando há negativa por parte da empresa sem qualquer justificativa ou tolhindo algum direito do consumidor. Portanto, nessa hora é que você deve fazer a reclamação do PROCON, porque é direito do consumidor ser ressarcido pelos danos elétricos causados diante de tantas interrupções no fornecimento de energia. E aí, Diana, dando também exemplo aqui do dinamismo com que nós imprimimos ali no PROCON, eu fiz um contato com a Enel, né, assim que eu entrei, porque o que eu entendo? Nestes casos, eu prefiro ter um sorriso no rosto do consumidor do que dinheiro nos cofres do Estado. Excelente. Traduzindo, eu prefiro criar caminhos de resolver o problema do consumidor do que aplicar a multa. Então, nós acessamos então a Ouvidoria Nacional da Enel e explicamos para eles, olha, tem casos aqui que não é caso de você abrir procedimento, porque o procedimento ele acaba por se transformar lá no final numa multa. Mas e o eletrodoméstico da dona de casa? Né? E aí o dano elétrico causado no seu computador que o seu filho usava para estudar, que você usava para trabalhar. Exatamente. Então, diante disso, foi que nós imprimimos esse dinamismo e a partir daí conseguimos uma resolutividade muito maior. Tanto é verdade que antes da nossa gestão, a Enel era campeã de reclamações e depois que nós estreitamos a comunicação no sentido de gerar maior resolutividade, a Enel caiu ali para quarto, quinto lugar. Uhum. Então, é nessa fase mesmo que as coisas emperram ali, documentação, enfim, uma série de situações. E muitas vezes, Diana, é importante ressaltar, o consumidor, não por má fé, mas diante da complexidade do assunto, acabava por não saber quais documentos realmente juntar ali nesse processo de ressarcimento. E aí foi nessa hora que o PROCON atuou, né, auxiliando o consumidor e fazendo a interlocução direta com a concessionária. Perfeito. Pessoal, eu estou falando aqui de Goiás, mas o nosso programa, em especial nosso quadro, passa aqui em Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Então, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando e, por favor, estamos aguardando as perguntas de vocês, tá? Tá aqui o telefone, enviem que nós estamos ao vivo por esses estados que nós estamos falando e em todo o Brasil pelo Google, pela Gazeta Play, né? Você digita no Google, Gazeta Play, vai sair a plataforma, você pode nos acompanhar em tempo real. Doutor, pegando esse gancho aqui falado pelo superintendente, quais seriam os documentos necessários e, além do mais, quais são os documentos essenciais, aqueles que, quando o consumidor tem em mãos, não tem como haver a negatória, a negativa da concessionária em ressarci-lo, por exemplo, no caso de uma geladeira que queimou. Veja, a gente viu de acordo com aquele cronograma ali, se puder voltar à produção, volta lá pra gente, por favor, só para o consumidor entender aqui. Pessoal, mais uma vez,
Vocês viram ali que tem a comunicação, depois a parte ali da avaliação, né? E tem um prazo aí de 90 dias para você comunicar, mas tem talvez ali que a gente fala até 15 dias para haver esse ressarcimento por parte da concessionária. Ali diz que dependendo da avaliação, em até 24 horas ou um dia, pode haver esse ressarcimento. Pode voltar aqui para mim? A gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Doutor, o que eu posso fazer, pegando esse gancho novamente, como disse o doutor Levi, o que a gente pode fazer como consumidor para se resguardar? Para que quando a gente tem essa documentação, apresente para a concessionária com essa ajuda do PROCON, e aí eu já posso ter a minha geladeira de volta, eu já posso dar o computador para o meu filho voltar a estudar, enfim, eu já posso voltar à minha normalidade. Diana, é uma questão um pouco complexa, porque na verdade, o que acontece? Qual é o documento essencial? Primeiro, o documento primário é a nota fiscal que prove que você é proprietário daquele bem que causou dano. Porém, a gente sabe que nós temos geladeiras aí de 10 anos, 5 anos, a gente sabe que tem uma televisão, computador, que nós não temos mais essa documentação. O consumidor não tem essa. Então, muitas vezes a concessionária, ela exige essa documentação e muitas vezes ela dá a negatória em razão de falta de documento como a nota fiscal. Na verdade, como o próprio Código de Defesa do Consumidor o classifica como hipossuficiente, então nós temos, em primeiro lugar, a questão da inversão da prova, que é aquela que tem que mostrar que não foi. Mas o que é necessário fazer? Em primeiro lugar, documentação audiovisual. É você bater foto, você filmar. Hoje todos nós temos celulares. Dá uma olhada, pega, faz um vídeo da comida que estragou, faz um vídeo do sorvete, se é um ponto comercial, uma sorveteria, faz um vídeo do sorvete que derreteu, faz um vídeo ali que isso tudo vai poder ser utilizado, se necessário, judicialmente. E aí, no caso, só continuando aqui, no caso, então, nessa questão do PROCON ainda não conseguir resolver e haver uma urgência, precisar da intervenção, por exemplo, do Poder Judiciário para que assim o deslinde, que ocorra realmente a resolução desse problema. Onde o consumidor deve se dirigir? Ele precisa ou não de advogado? Como é que funciona isso? Diana, a lei do juizado de pequenas causas prevê que até um caso de uma demanda de até 20 salários mínimos, não há necessidade de advogado. Então, qualquer consumidor pode ir diretamente a qualquer juizado, pedir que haja a termação do caso dele, e aí vai ser marcada uma audiência de conciliação, o juiz vai fazer todo um julgamento sobre o caso em específico. Porém, eu te confesso, a OAB já tem um estudo, a Comissão de Defesa do Consumidor tem um estudo de que demandas que foram feitas sem a presença de um advogado, o consumidor geralmente ele é mais prejudicado, porque muitas vezes o consumidor não sabe exatamente o que pedir e como pedir. E aí, nesse caso, ele vai deparar com uma Enel, com qualquer empresa, com uma equipe de advogados ali. Então, nós temos estudos, temos estatística de que o consumidor ele é prejudicado. Então, o ideal é que ele procure um advogado da sua confiança, mesmo em ações de pequenas causas. Perfeito. Recebemos uma pergunta aqui do João Pedro, da Vila Brasília. João, um abraço para você, obrigada por estar conosco aqui no quadro Cadê o Meu Direito do Café com Prosa. Bom, ele pergunta aqui para o nosso superintendente do PROCON o seguinte: olha, não está demorando demais para o PROCON agir por conta dessas frequências das quedas de energia? Olha, o PROCON não poderia multar a empresa por conta dessa reincidência na má prestação dos serviços de qualidade? E eu aproveito e emendo uma pergunta aqui. O PROCON poderia, por exemplo, determinar uma multa para que essas interrupções de energia fossem, de uma certa forma, ressarcidas posteriormente numa conta de energia elétrica? Bom, vamos lá. Primeiro responder aqui ao João Pedro. João Pedro, o PROCON Goiás está atento a cada passo da Enel. Desde quando nós assumimos a gestão em março desse ano, nós estamos atentos a tudo. Tanto é verdade que por 2 vezes nos últimos 45 dias a Enel já foi notificada por 2 vezes a prestar esclarecimentos sobre as ações dela, principalmente no que diz respeito à interrupção no fornecimento de energia. E aí, doutora Diana, respondendo ao seu questionamento, sim, a Enel deve ressarcir proporcionalmente à unidade consumidora por essa ausência de fornecimento de energia. Tanto é verdade
que na última notificação que nós fizemos, cerca de uma semana atrás, foi este relatório, dentre vários documentos que eu pedi, foi esse. Eu quero saber um relatório dos ressarcimentos e abatimentos que a Enel teve ao longo do ano de 2022 para o consumidor goiano. Doutor Levi, vamos lá. Como que isso é realizado? Estou tendo uma série de interrupções na minha energia elétrica, eu considero que isso é injusto, estou pagando o valor cheio, o que eu devo fazer? Para onde eu ligo? Eu falo com o Detran, quem que vai me auxiliar para que eu possa ser ressarcida nesse valor final da minha conta de energia elétrica? São dois procedimentos. Primeiro, teve a interrupção de energia aí na sua região, na sua residência, no seu comércio, imediatamente abra um protocolo junto à Enel, na concessionária local aqui de Goiás. Abra um protocolo. Segundo, com este protocolo da Enel, você abre um protocolo na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta. Por que eu digo na ANEEL? Porque ela é que tem condições de punir a concessionária local de forma mais veemente. Eu aqui no PROCON, nós vamos aplicar uma multa por defeito na prestação do serviço. Agora, eu não tenho o poder, por exemplo, de determinar que a suspensão do contrato da Enel ou outro tipo de sanção administrativa, mas a ANEEL tem. Pode fazer. Por isso que nós, o Estado de Goiás, por meio do governador, foi até a ANEEL e solicitou uma série de reuniões e conversações no sentido de entender o que estava realmente acontecendo, E aí sim, a ANEEL é o órgão responsável por regulamentar e fiscalizar o setor energético, tá certo? Portanto, diante desses protocolos que você abre, principalmente você comerciante, produtor rural, pequeno produtor que depende aí da energia, não tem condições de ter um gerador na sua propriedade, esse pessoal sofre demais, doutora Diana. Demais. Muitas reclamações a gente tem aqui. Faça a abertura dos protocolos, porque a Enel, só para o consumidor e o nosso telespectador saber, nós temos condições de saber em qual região, que dia, que horas houve a interrupção de energia, tá certo? Então, por isso que é importante você, diante deste protocolo, você anotar dia e hora, porque aí depois você consegue, por meio de um advogado, como bem colocou aqui o doutor, fazer esse processo de ressarcimento e abatimento. Perfeito. Olha só, o Michael Costa, do setor Carolina Park, está fazendo a seguinte pergunta. Muito obrigada, Michael, pela pergunta, tá? Perdi o imóvel para o banco. O Banco X leiloou o imóvel em dezembro de 2021 e agora estou recebendo um SMS da Enel informando pendências de fevereiro de 2022. Não utilizei esses serviços, pois desde dezembro de 2021 o banco me tomou o imóvel. E agora meu nome está no SPC. O que eu posso fazer nessa situação, doutor? Olha, a gente vai ter que olhar, na verdade, esse caso específico. Porque o banco tomou como? Já houve uma ordem de desocupação do imóvel? Ele realmente saiu do imóvel? Porque, se eu não me engano, foi em outubro que o leiloou em dezembro de 2021 e em fevereiro de 2022 o Michael foi notificado pela Enel informando pendências na conta de energia elétrica. E, inclusive, o nome dele está hoje no SPC/Serasa. Pois é, o consumo de energia elétrica, ele é personalíssimo. Ele não é como a questão, como você vê, IPTU ou condomínio, que segue o imóvel. Quem adquire o imóvel assume a dívida de condomínio e de IPTU. O consumo de energia, não. O consumo de energia, ele segue o CPF daquele que está cadastrado na Enel. Então, o que ele tem que ver? Primeira coisa, ele saiu quando? Se realmente ele saiu, se desocupou o imóvel, mesmo que ele não tenha comunicado à Enel, à concessionária, solicitado a retirada do CPF dele, ele pode entrar com procedimento administrativo ou jurídico, provando que ele já não consumiu essa energia nesse período. Mas tem que averiguar melhor essa situação. Tá? Mas assim, em tese, se ele realmente não consumiu, se ele realmente, o que a concessionária está cobrando dele foi um período que ele já tinha desocupado o imóvel, ele tinha a obrigação de comunicar a Enel e mudar a unidade consumidora de retirada do CPF dele. Mas, mesmo assim, cabe defesa dele, cabe ele entrar no juizado para retirar essa dívida. Tá. A Márcia Andrade, do setor Capuava. Um abraço para você, Márcia. Muito obrigada pela pergunta. Ela emenda aqui uma pergunta, doutor. Bom,
Na semana retrasada, tive vários equipamentos queimados depois de vários picos de energia que aconteceu no meu bairro. Fui no escritório da Enel 3 vezes, onde cada uma delas me deram informações diferentes de como proceder com a minha situação. Fiz reclamação no Reclame Aqui, falei com o Procon, não aguento mais. Quero entrar com ação. Custa alguma coisa? Não quero advogado. A gente entra com aquela primeira resposta. Se ela não quer advogado, dependendo do valor do prejuízo que ela teve, se ela começa, se o prejuízo dela alcança até 20 salário mínimo, ela não precisa de advogado. Ela pode ir direto no juizado e abrir uma demanda contra a concessionária. Aí que tá. Tem algum custo no juizado, doutor? Por exemplo, as pessoas que leem, que sabem, a gente sempre comenta aqui nos jornais, os valores das custas do judiciário, né? Existe algum custo, algum valor que eu preciso pagar para, por exemplo, entrar nesse juizado especial civil, chamado juizado de pequenas causas, pessoal? Eu preciso pagar alguma coisa, doutor, para entrar com uma ação contra uma concessionária, por exemplo? Para entrar com ação no juizado de pequenas causas, tanto quanto advogado, se dependendo da demanda, ele pode ser nomeado um dativo, alguma coisa, ou custas judiciais, não é cobrado nada do consumidor. Não é cobrado nada do contribuinte, né, nesse primeiro momento para entrar com a demanda, não. Mas que fique também importante aclarar, né, doutor, que é o seguinte, pessoal, não é cobrado realmente. Mas, caso não haja ali uma conciliação e posteriormente você tem que entrar com recurso, aí sim, as custas vão incidir nesse recurso e às vezes, sem uma consulta de um advogado, o advogado fica preso, porque ele não sabe efetivamente o que você pediu, o que foi colocado numa contestação, o que foi colocado num pedido contraposto. Então, é uma coisa muito interessante aqui, sempre consultar o advogado. E, doutor, uma pergunta. O telespectador que está me vendo, a telespectadora, ela pode entrar em contato, por exemplo, com a OAB? Doutora Diana, pode sim. A OAB ela tem um corpo jurídico que vai atendê-la nesse momento de dar orientação. Então, a OAB ela tem advogados que dão orientação de forma, a princípio, gratuito, porém, como o serviço ele é voluntário ali naquele momento, ali, se ela precisar demandar, porque a OAB ela não pode estar captando o cliente. Exatamente. Ela não pode, porque o próprio Tribunal de Ética, o Código de Ética da Advocacia, proíbe captação de cliente. Então, assim, você quer uma orientação? Tudo bem, não tem nenhum problema, a OAB fornece, a OAB dá uma orientação. Porém, se precisar de uma demanda, ela tem que procurar um advogado da confiança dela, alguém do relacionamento dela, alguém indicado por ela, para ela poder fazer essa demanda. Que é o que a gente sempre orienta. Não deixe de consultar o advogado e não deixe de entrar numa demanda sem orientação do advogado. E outra coisa, sempre saber se os advogados que vocês confiam, que são aqueles do ciclo ou do círculo íntimo de vocês, consta na ordem dos advogados do Brasil, do estado de vocês, tá? Isso é muito importante. Doutor Levi, é o seguinte, para finalizar, a gente quer fazer a seguinte pergunta. Aqui a gente sempre recebe, tanto nas nossas redes sociais, como nas redes sociais privadas, reclamações a respeito dessa dificuldade, não só em acessar os telefones disponibilizados para o consumidor do Procon, mas também como falar pessoalmente. Tanto a ouvidoria quanto esse atendimento pessoal está sendo muito prejudicado, e o senhor mesmo falou que esse ano a situação é outra, vocês estão criando outro tipo de sistemática, mas o que o consumidor pode fazer, por exemplo, se ele quiser, antes de falar, por exemplo, com um advogado, que inclusive é o aconselhável, tá? Porque o Procon vai fornecer para vocês todo o aparato de provas que vocês precisam para já chegar para o advogado com tudo redondinho, né, doutor? Bom, mas o que o consumidor, a consumidora que está me vendo agora, que está chateado, que teve a geladeira queimada, que a geladeira não pode esperar 90 dias, né? Que o filho está em casa e precisa estudar, o computador não pode esperar 90 dias. O que ele faz? Onde é que ele procura? Onde é que o Procon está? Existe um local especial? Fala pra gente na prática como é que isso aí vai funcionar. Diana, esse é sempre um desafio, né? O serviço público de qualidade, principalmente aqueles relacionados ao atendimento de primeira hora para
o cidadão, para o contribuinte e, neste caso, ao consumidor, é sempre um desafio para o Estado. Apenas para você ter uma ideia da dimensão dos desafios do PROCON Goiás. Existe PROCON municipal dos 246 municípios em apenas 29. Portanto, todos os outros municípios que não dispõem do serviço do PROCON municipal, quem atende é o PROCON Goiás. E aí onde é que nós estamos? Nós estamos em algumas unidades do VaptVupt, né, que é o serviço aí que se estende por todo o estado. Em Goiânia, na capital, nós estamos presencialmente ali na Rua 8, no centro. Agora, o que é bacana? Pensando, obviamente, em não deixar o consumidor desamparado, o PROCON Goiás inovou e nós temos uma plataforma que é o PROCON Web, por meio da qual você, em qualquer município que você esteja, você pode fazer a sua reclamação. E é muito simples, basta cadastrar o seu e-mail, que é um meio de comunicação nosso, telefone, CPF, e você pode ali descrever com as suas palavras, do seu jeito, o que aconteceu. Você pode anexar documentos, você pode anexar áudio, vídeo, e esta reclamação vai ser tratada da mesma forma. Portanto, o que nós queremos é não deixar o consumidor desamparado. Agora, é bem verdade que se você procurar presencialmente o PROCON, você vai encontrar ali uma fila. Por quê? Porque é muita gente, Diana, que nós atendemos ali diariamente. Hoje o PROCON Goiás, apenas ali na sua unidade na Rua 8, no centro, nós fazemos mais de 100 atendimentos dia. Portanto, a gente sempre orienta, olha, tenta utilizar o PROCON Web, é da mesma forma, vai ser tratado, eu tenho um departamento lá de 6 pessoas que ficam dioturnamente recebendo as reclamações, tratando e resolvendo, tá? Os nossos telefones é 151, 151, você também pode fazer a reclamação, e via PROCON Web, vai aí no seu celular, no seu computador e digita ali no navegador PROCON Web GO e você vai acessar a nossa plataforma. Mas no caso, por exemplo, doutor, de o consumidor a consumidor, o nosso telespectador querer se dirigir efetivamente ao PROCON, há essa necessidade de agendamento ou não? Qual o horário de funcionamento? O PROCON funciona no horário comercial, de 8 às 18, com o intervalo ali do almoço, né? O que nós temos feito? Em virtude da pandemia, foi feito vários agendamentos, né, para que não houvesse aglomeração e para que o consumidor não ficasse sem o efetivo serviço do PROCON. Então nós estávamos trabalhando com agendamento. Hoje não mais. Hoje, se você chegar ao PROCON, você vai passar ali por uma triagem para a gente entender qual é o seu caso. Em seguida, vamos distribuir uma senha e você vai ser atendido ali no dia. Vai demorar um pouquinho, porque em média, cada atendimento, e aí o doutor André, que é advogado, sabe, a gente ali é de 25 a 30 minutos cada atendimento, porque você precisa ouvir a demanda, você precisa checar a documentação, então não é simplesmente ali um órgão protocolar, que você chega, protocola um documento, não, nós vamos a fundo para resolver, aí tem que ligar no fornecedor, tem que aguardar a resposta, enfim, nós estamos ali prontos para atendê-los. Agora, o atendimento do PROCON tem essa peculiaridade, tem essa particularidade que demora um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de paciência também, né, pessoal? Olha, hoje, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso quadro. Fico muito feliz com as perguntas. Nós vamos repassar aqui para os nossos especialistas no assunto. Muito obrigada ao doutor Levi, que esteve aqui conosco. Doutor, é uma satisfação. E, por favor, venha sempre trazer as novidades do PROCON para nós. Diana, eu que agradeço. Obrigado, doutor André, por ter estado junto aqui conosco. O PROCON Goiás está de portas abertas e eu, em específico, estou sempre à disposição. Todos os dias estou no PROCON ali de 8 ao meio-dia. Procuro me dedicar ali a atendimento também ao público e resolver as questões mais complexas. Então, sempre que formos convidados, será uma satisfação comparecer aqui. Muito obrigada. Quero agradecer também ao meu colega, doutor André Juliano. Muito obrigada. Por favor, venha sempre aqui esclarecer para a gente as dúvidas que surgem. Diana, da mesma maneira, agradeço o doutor Levi, essa parceria. O PROCON está sempre realmente ativo. E eu quero colocar à disposição a OAB de Aparecida, na pessoa do doutor Sebastião Justo, que é nosso presidente, que tem feito um trabalho também revolucionário naquela subseção, trazendo a advocacia mais para perto da OAB. E estamos lá, à disposição, e sempre que precisar, vamos sempre aceitar o convite de vocês. Pessoal, nós vamos deixar nas nossas mídias
tanto as redes sociais do PROCON, como também de Aparecida, OAB Aparecida, e também aqui do Dr. André. Nós vamos finalizar hoje. Hoje também tem Jogo do Brasil. Eu quero deixar um recadinho para vocês. Nesse momento em que todos nós estamos torcendo para o nosso país, num time só, numa voz uníssona, vamos levar esse sentimento também para o dia a dia, para essas causas que nós precisamos, para essas demandas que todos os dias nós temos que enfrentar, que lutar, que sermos melhores e que vencer todos os dias. Então, lembremos que todos somos uma nação e que hoje nós estamos numa voz, não só para um time, mas também para o nosso país, para a nossa nação, porque quando acaba o futebol, a vida continua. Tá bom? Muito obrigada. A gente se vê na sexta-feira. Até lá.